Oi, Sidney. Oi, Marcela, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Prazer falar com você. Está um pouquinho baixo. Será que é o Tudo meu bem? fone? Então, Você tá me prazer escutando? conversar Prazer é meu. contigo. Você tá conseguindo me escutar bem? Tô. Podia aumentar um pouco? Tá. Tô bem. Não, perfeito. Eu adorei que você me chamou para esse papo. Que Acho que bom, adorei você realmente, ter aceito. acho que realmente fica um pouco, né, as pessoas com dúvidas, né, sobre o nosso papel dentro da arquitetura. Então, até onde a gente vai, até onde a gente, né, fica naquele limbo que ninguém sabe qual que é a nossa responsabilidade ou qual que é a responsabilidade do construtor. É Então é muito verdade. legal a gente ter esse papo aqui junto, até para esclarecer um pouco das coisas pela visão do Cal, que eu acho que que é para nós, né, é o que realmente importa, certo? Certo. Posso te fazer umas perguntas? Pode e deve. Tá. Então, como a gente falou, sabe que a gente se conheceu pelo meu vídeo bombástico, né? Que eu falo que eu fiz um Exatamente. vídeo bombástico e aí que, querendo ou não, gerou uma repercussão muito grande, que é a questão de até onde nós somos responsáveis dentro de uma obra, certo? E aí eu queria entender, ainda existe, eu acho que no mercado, essa grande confusão, né? De qual que é o papel do arquiteto, qual que é o papel do construtor, qual que é o papel do fornecedor. Na sua visão, como CAL, qual que é realmente o limite claro para a responsabilidade do arquiteto? Até onde o arquiteto vai? Então, eu achei ótima aquela sua live, porque você colocou as questões ali que acontecem no cotidiano. Né? São aquelas questões que realmente os arquitetos, arquitetas e urbanistas enfrentam, que é um certo, vamos dizer assim, desconhecimento, né? Tanto dos clientes como dos profissionais. Então, é muito importante que, ao prestar o serviço de arquitetura, o profissional tenha clareza de fazer um contrato, amarrar no contrato, né, as suas atribuições, o seu limite de atividade profissional. Porque não é de responsabilidade do profissional o fornecimento de materiais, a questão da garantia da qualidade desses materiais. É claro que nós, arquitetas, especificamos todo o material, mas nós não podemos ser responsáveis pelo material. Né? Com Isso é certeza. muito claro. A atividade do arquiteto, no caso de realização de obras, né? A atividade é muito clara do arquiteto. Né? Então, ele é responsável pela execução, pela conclusão, no caso de obras, de reformas, inclusive de interiores, por aquele objeto. Mas ele Sim, não pode ser responsável e não é responsável por terceiros. Ele tem a responsabilidade total da obra, não há dúvida disso, mas existem outros que são corresponsáveis. Então, a sim. questão de entrega de material, de qualidade, de prazos, isso tudo não é de responsabilidade direta do arquiteto. É, porque eu falo muito assim, que, por exemplo, a gente, com certeza, né? Acho que quem é arquiteto e quem é responsável dentro da área, você não vai nunca largar seu cliente. Você vai ficar com seu cliente até o final, você vai querer que a entrega seja boa, você vai querer com que tudo ande da melhor forma possível, sabendo que obra sempre é um pepino. A gente sabe disso. Não, não Exatamente. existe falar que não é, né? Mas Principalmente de reforma. principalmente reforma. É isso que eu falo. Então, assim, a gente como arquiteto, a gente vai estar ali, né, dando suporte, olhando se a coisa está chegando da forma correta, se está sendo executado como nós pensamos e projetamos, né? Mas o que eu vejo que é muito hoje difícil no mercado é realmente a culpa que é nos colocada na hora das entregas da obra. Porque acontece, por exemplo, vamos lá, o marceneiro atrasou, não entregou, atrasou. O cliente ele fica desesperado com a gente. Desde que eu falo com todo mundo, eu falo, gente, eu não sou a marceneira, eu sou a pessoa que projetou. Então eu não consigo. Se fosse o meu papel, que é trazer um projeto bem feito, é o que eu tenho que executar da melhor forma possível. Mas eu não consigo me responsabilizar por aquilo. Então eu acho que isso ainda hoje, mesmo com contrato assinado, mostrando que a gente não tem essa responsabilidade pelo material do fornecedor, pela entrega do fornecedor, a gente tem sim que acompanhar e ver se está sendo feito da melhor forma possível.
Mas mesmo assim, ainda existe, eu acho que esse, esse limbo assim entre o cliente, a construtora e a gente, sabe? E eu falo muito para as pessoas, porque eu acho que até as pessoas não entendem muito a diferença, né? Que, por exemplo, nós arquitetos, a gente assina a nossa RRT. Isso. Então, a gente tem a nossa responsabilidade sobre o projeto. Então, eu estou lá entrando num condomínio, num prédio, num residencial, que eu vou começar a fazer uma reforma. Eu vou ter a minha responsabilidade pelo projeto. E o construtor, que seja o engenheiro, vai ter lá a ART dele, pelo CREA, que é onde ele vai se responsabilizar pela obra. Então, eu falo, ali já mostra quais são as diferenças, né? Então, assim, ali você já está tendo uma documentação comprovando a sua diferença. Mas quando nós, como arquitetos, quando a gente faz essa documentação, por exemplo, né, nossa RRT, a gente tem que expor mais coisa nela para conseguir realmente mostrar que que a nossa responsabilidade é só o que está ali escrito? Pois é, por isso existe o documento, por isso existe o registro de responsabilidade técnica, o RRT, né? Primeiro, para ficar claro que tem um profissional, né? Segundo, é muito importante para você, profissional, incluir no seu acervo técnico, né, no seu acervo pessoal do CAL, esse tipo de serviço, né? E terceiro, a própria garantia do cliente, porque ele está tratando com um profissional devidamente registrado Estrado. no Conselho de Arquitetura. O RRT, na verdade, ele traz garantias, né? Direitos para os profissionais e garantia para o cliente. Agora, é o que você disse, isso tem que ficar muito claro, muito definido. Uma coisa é você coordenar a obra, outra coisa é você executar a obra, são coisas bem distintas. Então, é muito importante que no RT, ao preencher o RT, esteja muito claro qual é o objeto O daquela objeto. prestação de serviço. Existe muito falatório da questão da indicação do fornecedor. Então, vamos lá, nós indicamos o fornecedor. Não vou nem entrar em questão de comissão, RT, as coisas que você sabe que roda no processo, mas no que realmente é uma indicação. Então, um cliente veio, me pediu uma indicação, eu indico o fornecedor. Por que eu indico o fornecedor? Porque o fornecedor já trabalhou comigo, eu sei que ele entrega bem. A gente sabe que hoje a mão de obra no Brasil é muito difícil, Cada né? vez. Então, a gente está com... cada vez pior. Então, eu falo, brinco com todo mundo. Eu falo, putz, eu indiquei, eu tenho um marceneiro, por exemplo, que trabalha comigo há 15 anos, aqui no meu escritório. E ele é ótimo, mas eu nunca posso falar que ele não vai errar com algum cliente meu. Ele pode errar. Mas essa responsabilidade, por estarmos indicando, existe uma corresponsabilidade nossa em cima disso? Não, claro que não. A indicação é uma sugestão que você está fazendo ao seu cliente, né? Você está sugerindo aquele fornecedor porque a gente conhece, já trabalha com ele. Agora, um parêntese que é um pouco assim de mito, mas com fundo de verdade, que você tocou aí no assunto do marceneiro. Marceneiro é um profissional que o mais difícil que tem é cumprir prazo, né? A gente tem um histórico com os marceneiros que isso é fato. Quem trabalha com obra, Nossa, no Rio é assim? Porque aqui não é, não estou brincando. Pois é. Então, isso é uma coisa impressionante. E assim, outro dado é que geralmente o marceneiro, quando a gente trabalha com marceneiro, é por muito tempo, né? Porque é um profissional com uma especialidade muito assim cuidadosa, né? Um trabalho tem que ser bem acabado, bem cuidado, bem apresentado. Então, a gente sabe dessa fidelidade ao profissional. Agora, a gente também sabe da dificuldade de cumprimento de prazos. Então, no caso específico aí, quando a gente faz essa indicação do fornecedor, a gente tem que fazer alguns alertas ao cliente, né? Então, quando a gente conhece o fornecedor que tem essa dificuldade de prazo, a gente tem que fazer esse alerta ao cliente. Olha, tem um prazo, nós vamos estabelecer, vamos cumprir, mas vamos deixar claro aqui entre nós que a responsabilidade é direta do fornecedor. No fornecedor. Eu cumprirei meu papel, vou cobrar, vou exigir, mas não é uma responsabilidade direta minha. A não ser quando você faz um contrato em que você se compromete a entregar uma obra toda pronta, uma reforma toda pronta, com todos os equipamentos, todo o mobiliário,
né, todo o material, aí muda um pouco de figura, porque Sim, ele muda está de figura. trazendo para você uma responsabilidade que, a priori, não seria sua. Sim, Mas com tem que certeza. ter muito cuidado nessa história, como eu te disse, do preenchimento do RRT e da elaboração do contrato. Eu vejo que hoje, e a gente fala muito isso, assim, é, né, a gente faz o projeto, a gente acompanha a obra, a não ser que você esteja executando a obra, porque tem muito arquiteto que executa, mas vou falar no meu caso, eu não executo, eu tenho parceiros que executam, né, construtoras, parceiras que executam. Então, qual que é o meu contrato? O meu contrato é acompanhar a obra. Então, eu tenho uma data fixa, semanal, nas obras, para acompanhar e tirar todas as dúvidas de fornecedor, da própria engenharia, etc. Mas a gente percebe que, mesmo sendo uma data fixa, que a gente põe em contrato com o cliente, que a gente está ali naquele dia para tirar todas as dúvidas, etc. e tal, se não tem uma construtora que está muito em cima, volta para a gente. É. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito esse problema, eu acho que ainda, com a questão de qual é a responsabilidade da construtora e qual realmente é a nossa. Tem o cliente que me liga depois da casa pronta que o chuveiro parou de funcionar. Eu falo, chuveiro não é comigo, você tem que ligar na construtora. E quando ligam o final de semana, né, também Direto. não respeitam muito o prazo das pessoas, né, ficam numa ansiedade grande. Então, isso tudo a gente tem que ir administrando, relevando, e nada como a prática do dia a dia. Você você acredita que o nosso mercado, né, de arquitetura consegue realmente explicar bem? Eu sei que a gente já falou isso, ou que a gente ainda não consegue mostrar muito, comunicar muito bem o nosso papel ali, assim, realmente de qual que é a nossa responsabilidade. Você acha que tem alguma outra forma que a gente conseguiria, não só com o contrato, com a RRT, mas de mostrar realmente, tirar essa confusão da nossa responsabilidade? Olha, eu acho que, além disso, há um desconhecimento ainda muito grande do nosso papel, né, perante a própria sociedade. Eu costumo fazer uma brincadeira que é o seguinte: você pega uma pessoa e leva para um restaurante, ou para a casa de alguém, ou mesmo para um espaço público que tenha o dedo do arquiteto. E leva essa mesma pessoa para um espaço similar que não tenha o dedo do arquiteto. É a única maneira da pessoa compreender a importância da nossa atividade profissional, porque os espaços são completamente Realmente diferente. diferentes. Você transforma o espaço com qualidade, com conforto, né? Então, a gente não tem ainda, por parte da sociedade, essa compreensão plena da nossa atividade. E aí cabe muito aos conselhos, inclusive ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fazer esse trabalho institucional, né, não só de valorização da profissão, mas de divulgação da profissão. E nessa divulgação, colocando também qual o papel do arquiteto nesse contexto. Ou seja, dentro de uma cadeia que não é pequena, né, essa cadeia construtiva, né, que envolve vários atores, vários segmentos, ela, inclusive, hoje, ela é multidisciplinar. Né? Então, tem que deixar essa posição, né, da atribuição profissional dos arquitetos cada vez mais explícita. E eu acho que isso é muito papel que as instituições devem fazer, com propaganda, com notícias, com informações, e eu acho que é o caminho. E acho que a gente ainda não faz isso bem. Eu não ia falar isso, mas eu acho que realmente você tem razão. Porque falta um pouco desse entendimento, né? Eu acho que os clientes não têm esse entendimento. E acho também que a nossa profissão, infelizmente, é uma profissão muito desvalorizada. Porque as pessoas acham que não precisam de... Nossa, agora então, chat GPT, inteligência artificial, agora eu não preciso do arquiteto de jeito nenhum. Eu faço ali minha imagem, aí eu brinco com todo mundo, né? Eu falo, gente, você faz imagem, a gente faz imagens lindas pelo computador. Acho que hoje a inteligência artificial realmente veio para nos ajudar. Mas ela não vai conseguir mostrar para você se as circulações estão certas, se as coisas estão, se vai se encaixar no dia a dia da sua vida, se é daquela forma. Então, assim, claro. ela veio para nos ajudar, mas falta, não adianta. Até porque a gente inicia o processo da ação projetual, seja qual for, com uma conversa, quase Uma que conversa, uma um briefing. entrevista com o cliente,
para você poder montar o programa, né, que você vai desenvolver, sob o ponto de vista da arquitetura, sob o ponto de vista do interior. Eu gosto muito de uma frase que o Sérgio Bernardes usava. Ele dizia que o arquiteto, a arquiteta, na verdade, ele é um intérprete do desejo do cliente. Com Então, certeza. essa capacidade de você interpretar o desejo do cliente, não há IA que resolva isso. Nossa, eu concordo 100%. E eu brinco muito isso, que eu falo, gente, o momento que a gente está ali, nessa entrevista, né, nesse papo com o cliente, entendendo a vida dele, entendendo o que ele gosta, né, quais são suas manias, porque a gente acaba entrando realmente, principalmente para quem faz residencial, a gente acaba entrando muito dentro da vida da pessoa, né? Então, a gente tem que saber exatamente como ela vive. E eu falo, a inteligência artificial não vai conseguir te dar isso. Não vai. É uma Nunca. coisa que não vai. Eu brinco, ainda brinco. Eu falo, quero ver quando der problema na obra, ele ligar no chat GPT para pedir ajuda. Para resolver. Mas acho que é isso. Assim, hoje, realmente, eu acho que o nosso maior problema, e é o que eu vejo aqui dentro do escritório, o que deixa a gente, mesmo sabendo que a gente tem data de acompanhamento certinho na obra, tudo organizado, porque a gente tenta ser o máximo de organizado possível. Mesmo assim, se você olhar, os grupos de obra, os telefones de todo mundo aqui não param, porque é cliente e obra ligando o dia inteiro. Então, assim, realmente, para nós, é muito difícil essa linha tênue de virar para o cliente e falar, olha, isso não é minha responsabilidade. Isso você tem que ver com a construtora. Eu vou até te contar um exemplo que me aconteceu hoje. Sim. A gente está entregando um apartamento super, super legal, apartamento enorme, uma graça, tudo assim, tem 2 anos na obra. Então você imagina que a gente realmente derrubou o apartamento inteirinho. E agora com um problema de acabamento entre o piso e uma soleira de mármore e um piso de madeira. Que o piso está instalado há 6 meses no apartamento, a soleira está instalada há não sei quanto tempo e ninguém prestou atenção da construtora de que aquilo estava ruim. Só na hora, depois de desembalar o piso, porque fez, montou, deu ok, embalou. Depois de embalar o piso, a gente prestes a entregar o apartamento, ninguém consegue calafetar. Ficou feio, mal acabado. Aí o cliente liga para mim. Marcela, pelo amor de Deus, tá horroroso. O que a gente vai fazer? Tá horroroso, tá horroroso. Eu falei, gente, mas eu não tô 24 horas na obra, eu vou uma vez por semana. Quem tem que olhar isso, quem tem que ter essa noção de olhar o acabamento ali, naquele momento, e ver que o encontro de uma coisa com a outra não ia dar certo, isso que a gente pôs no perfil, etc. É quem tá na obra. Então, são essas responsabilidades que, óbvio, eu vou ajudar, vou me desdobrar, vou ligar pro dono do piso para ir lá arrumar, vou. Mas é isso, acaba tirando a gente de um caminho aqui de dentro do escritório e fazendo a gente ter que se envolver em vários outros detalhes que, no final das contas, não são nossos. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que é o que pesa ainda na nossa profissão. Se fosse a gente desenhar o projeto, eu ainda brinco, eu tenho um amigo arquiteto que ele só faz casa. E ele virar para mim e falar assim, você é louca de fazer interiores. Eu falo, por quê? Ele fala, eu faço para dar casa, entrego para o cliente e vou embora, ninguém me vê mais. Ele fala, agora você faz o interior, você fica com o cliente 3 anos. Você fica vendo a almofada do cliente. Eu falo, eu fico, porque eu gosto. Eu gosto de ver esses sonhos, sabe, virar realidade. Eu acho que é uma coisa muito legal. Mas realmente ainda é sofrido pra gente, dentro da nossa profissão, essa separação de responsabilidade. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida, tem toda a razão. Durante os últimos anos, né, o Conselho, não só do Rio, mas a nível Brasil todo, os conselhos, vamos dizer assim, ficaram muito fechados, entende? Tipo uma autarquia, tipo um cartório que só cobra anuidade, que só cobra RT, que só cobra do arquiteto. E isso, desde a época de CREA, né, se ganhava esse tipo de ação. Então, você virar a chave disso, você romper com isso, não é um processo fácil. Porque tem uma cultura do órgão, né, que é essa cultura de cartório, de fiscalizar, de exigir, de cobrar. E eu acho que o principal papel do cartório do CAL é você, claro que você tem que cumprir essas tarefas, não há dúvida, porque o CAL é uma autarquia federal, é a lei, tem que cumprir. Mas eu acho que você pode atuar nessa outra questão, que é muito mais ampla,
que é da divulgação, da valorização da profissão, mostrar para que serve, afinal de contas, por que o arquiteto é importante, mostrar para os governos, inclusive, né, que você definir planejamento das cidades, planejamento urbano, ordenamento territorial. Então, é um leque de ações onde o arquiteto pode contribuir enormemente para melhorar a qualidade das cidades, qualidade de vida das pessoas, As pessoas, melhorar com a casa certeza. das pessoas. Né? Então, acho que esse é um trabalho que tem que ser feito permanentemente. E aí, eu acho que nesse mundo hoje mais assim contemporâneo e a gente tendo à disposição tantas ferramentas, né, da internet, digitais, a gente tem que trabalhar nisso. Aqui no Rio, a gente tem atuado muito nas redes sociais, divulgando muito essa questão e perseguindo esse objetivo, sabe? Nossa, eu achei Vamos maravilhoso o que você falou. reconhecer, divulgar, valorizar a profissão, porque isso é o papel que tem que ser feito. Não, eu achei que você falou de uma forma muito certa, porque eu entendo, a gente tem que realmente. Acho que se a gente se sentir mais acolhido pelo próprio Cal, mas que está ali por trás de nós, assim, querendo ali mostrar realmente a nossa profissão, etc., a gente vai ter muito mais prazer em estar ali pagando a nossa anuidade, pagando tudo que a Exatamente. gente tem que pagar, entendeu? Acho que não só apenas falando, ai, que saco, eu pago o Cal e não tenho nada em troca. Então, assim, acho que é isso, essa cabeça eu entendo, é um processo, não é uma mudança do dia para a noite, mas Exato. só de saber que você está aí querendo ter essa mudança, eu já fiquei muito feliz. O dia que você me chamou, eu falei, nossa, que máximo ter essa conversa. Porque eu acho que é isso, a gente conseguir ter uma abertura direta com vocês para poder cada vez mais conseguir fazer toda essa parte de mídia para a gente divulgar realmente a nossa profissão. Exatamente. E todos nós, independente da nossa atividade aqui no CAL, né, que eu não sei se você sabe, mas é atividade voluntária, atividade honorífica, você não recebe por isso, não tem salário para isso, né? Todos nós temos as nossas atividades profissionais. Quer dizer, todos nós somos arquitetos, né, urbanistas, e a gente sofre na pele todas essas questões. Né? Então, eu acho isso assim muito engraçado, no sentido trágico da palavra, e não no cômico, né? Que você sente essas coisas na pele, aí você está à frente de uma instituição, podendo interferir para que essas coisas sejam minimizadas, e muitos conselhos de outros estados e outros tempos, inclusive, não faziam, não se tocam com isso, entende? Sim. Então, não tem muito sentido. Se você não tiver numa instituição, se você está numa instituição, oportunidade de estar numa instituição e poder propor essas coisas, é o que tem que ser feito. Né? Não é fácil, é trabalhoso, é difícil, demora tempo, mas tem que começar, tem que fazer.